Muito boa noite. Nós estamos dando início hoje a mais um Diálogo ANSUR. Hoje, tratando da crise institucional que se vem constituindo entre os três poderes, particularmente entre o Senado e o STF, né, com alguns estremecimentos importantes, mas que se configura também, de alguma maneira, um chacoalhão das relações com o próprio governo federal, dado particularmente o voto do líder do governo no Senado. Então, essa crise não se configura só nesse aspecto, ela já vem tendo alguns problemas há algum tempo, e ela cria uma certa instabilidade, né? Um conjunto de preocupações, porque o próprio desenvolvimento das ações do governo, que já vem tendo limitações importantes, dada a correlação de forças estabelecida no Congresso, começa a sofrer possibilidades de travas, né, com matérias que estão em tramitação no próprio Supremo. Né? É o caso dos precatórios, né? Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 65 bilhões de reais. Né? Isso não é um montante de pouca importância na vida financeira do orçamento da União. Né? Então, nós temos problemas bastante complexos. Essa semana, o Senado aprovou, já em primeira e segunda votações, a PEC que limita o poder monocrático, né, de ministros isoladamente, ministros do Supremo, poderem derrubar leis já aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo governo federal, né, de maneira monocrática, e a aprovação dessa PEC, que agora se dirige para a Câmara Federal, ela vem agravando, né, bastante o mal-estar ou o conflito, o confronto entre os poderes, particularmente, portanto, entre o Senado e, e o STF. Né? Nós vamos ter hoje, dialogando conosco sobre esse tema, o Alfredo Atier, que é desembargador junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente da Academia Paulista de Direito, onde ele é titular da cadeira Santiago Dantas. Ele também é professor e pesquisador da Escola Paulista da Magistratura. Nós estamos desenvolvendo essa atividade hoje numa parceria entre a Academia Paulista de Direito, presidida pelo Atier, e o Instituto AMSUR, e, como sempre, com uma parceria, um apoio do Fórum 21 e do portal Rede de Estação Democracia. Eu vou pedir que as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto ANSUR, que também deem o seu like para amplificar a penetração do nosso canal. Né? E queria, antes de passar para o Vicente, pedir eu vou passar um vídeo com uma fala do Rui Falcão, né, muito rapidamente, mas queria também, aproveitando a atividade de hoje, aproveitar que no dia de hoje a gente teve duas novidades importantes, que foram a nomeação, ou a indicação, né, a nomeação ainda se dá pelo Senado, a indicação do Flávio Dino, ministro Flávio Dino, do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o STF. Né? Há uma especulação de que ele seria substituído pela atual ministra do Planejamento, Simone Tebet.
né? Há ainda especulações sobre o desdobramento, possível desdobramento do Ministério da Justiça, é, com, surgindo um novo ministério, o Ministério da Segurança Pública, e também hoje a gente teve a indicação do novo Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet, que foi procurador eleitoral, né? Bem, eu só queria, antes de colocar o vídeo do deputado Rui Falcão, dizer que com as nomeações hoje do Flávio Dino e do Paulo Gonet para o STF e para a Procuradoria-Geral da República, o Alfredo Atier, nosso palestrante de hoje, está sendo, né, procurado bastante para repercutir essa matéria na qualidade de presidente da Academia Paulista de Direito e, portanto, hoje nós não teremos um debate com ele, né, como sempre temos com os nossos palestrantes, e, e ele vai ter que se retirar logo após a fala dele. Então, passo então agora para o vídeo do deputado Rui Falcão. O deputado Rui Falcão, ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal. Este vídeo é de hoje. Eu ainda não recebi a redação final da PEC 8, aquela que o Senado aprovou, restringindo poderes do Supremo Tribunal Federal, mas vou aqui fazer uma avaliação preliminar. Primeiro, a minha principal preocupação é que as decisões monocráticas, ou seja, as decisões individuais de juízes, não atingissem, por exemplo, direitos fundamentais. Para citar um exemplo, o habeas corpus. Então, o habeas corpus poderá ser concedido por qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. De resto, criamos problema dos dois lados. Com o Supremo, por conta do voto do nosso líder no Senado, o senador Jacques Wagner. Segundo, criamos problemas com a Câmara também, com o Senado, aliás, porque toda a nossa bancada votou contra o projeto. Aliás, essa PEC vem do governo Bolsonaro, vem de 2021. Isso apresenta para eles como uma grande vitória. Eles estão dizendo que finalmente contiveram o ativismo judicial, os poderes excessivos do Supremo Tribunal Federal. Quando chegar na Câmara, provavelmente essa PEC vai ficar travada lá por algum tempo. Além do que, ela só produzirá efeito, se promulgada, dentro de 6 meses, ou seja, dentro de 180 dias. Então, até lá muita coisa vai acontecer, mas o principal é que a gente não permita que esse conflito com o Supremo desdobre em mais problemas para o nosso governo, que já está enfrentando problemas graças a uma política econômica que não tem muita aprovação no PT e também devido ao fato de ficar passando pano para os militares. Então, na semana, esse é o fato mais relevante e a lamentar a eleição de Milei na Argentina, que é outro flanco de problemas para a nossa diplomacia e para o nosso governo. Com esta abertura, eu passo então para o Vicente Trevas para fazer a fala introdutória da nossa atividade de hoje. Vicente, com você, por favor. Muito obrigado, Granado. Muito boa noite a todos aqueles que estão acompanhando os nossos diálogos da MISU. E queria fazer um agradecimento especial ao nosso parceiro, né, o desembargador Alfredo Atier, que é um grande pensador dos problemas nacionais, né, e um grande pensador da nossa Constituição e da nossa ordem democrática, né? O tema de hoje foi induzido por um movimento na conjuntura, né? Ou seja, a votação pelo plenário da Câmara, do Senado Federal, aprovando a PEC que será, na sequência, remetida à Câmara dos Deputados, né? E
essa PEC ela se enuncia como uma tentativa de pôr limites ou refazer as fronteiras das relações entre os poderes da República, né? Por outro lado, é um movimento que também dialoga com as tensões da conjuntura, ou seja, a perspectiva no curto prazo de uma condenação do ex-presidente Bolsonaro, né, pelo Supremo, e, portanto, é também entendida como um movimento na conjuntura, no sentido de dificultar esse caminho ou mesmo tentar barrar essa possibilidade, né? E aqui nós estamos diante de um diálogo entre conjuntura e estrutura, entre movimentos conjunturais, datados, né, localizado, atores reconhecidos, visíveis, né, e movimentos mais profundos na estrutura do nosso sistema político, na dinâmica do nosso Estado brasileiro, né? Portanto, vai ser uma discussão muito complexa, porque, na verdade, ela envolve, né, atividades de curtíssimo prazo, né, objetivando certos resultados, mas, ao mesmo tempo, ela toca em questões de fundo, né? E nada melhor para tentar nos esclarecer o nosso debate de hoje. Um momentinho. Alexa, desligar. Desculpe, eu aqui tive de fazer uma operação com o meu fundo musical. E agora, de toda maneira, eu acho que nós temos para ter um fio condutor que nos oriente, né, no enfrentamento dessas complexidades, dessas simultâneas dimensões, os seus efeitos colaterais, né? Primeiro, entender que o Brasil está tentando sair de uma encruzilhada. Isso aqui é uma tese recorrente do nosso instituto. E, portanto, nós estamos numa transição, né? E, portanto, a grande questão é saber a incidência desses movimentos em relação à transição no sentido de retardá-la, desviá-la ou fazê-la avançar, né? Então, portanto, nós estamos vivendo uma excepcionalidade, né? Ou seja, a transição é sempre, né, a tentativa de sair de um patamar e tentar atingir um outro, né? E, nesse sentido, uma das variáveis da encruzilhada e também um dos elementos da transição é como lidar a um processo de desorganização que eu posso conceituar como de anomia que se projetou sobre o sistema estatal, né? E aqui quero fazer um pouco o trajeto dessa anomia. E aqui começando já no final de 2014, quando, após os resultados eleitorais presidenciais, a oposição já começa a uma política de desestabilização da candidata eleita, no caso, a reeleição da presidenta Dilma Rousseff, né? Então, nós temos todo um processo de desestabilização desse governo que implicou, né, um jogo muito pesado entre os poderes da República, as pautas bombas, né, e assim vai. Na sequência, houve o impeachment, né, que hoje todos nós temos as evidências necessárias para conceituá-lo como um golpe de Estado, um golpe com características próprias, um golpe que aliou o sistema, o parlamento, o sistema judiciário, a grande mídia, as classes dominantes, né? Na sequência desse fato, nós temos a interdição política do presidente Lula, que também é um outro elemento, né? Porque isso envolveu, por exemplo, a ingerência do comandante à época do Exército, impondo e ameaçando o próprio Poder Legislativo, se ele apreciasse
uma arguição judicial a respeito de levar, de tirar essa interdição política do presidente Lula, né? Na sequência, nós tivemos uma avaliação desse processo e, portanto, a restituição, a anulação do processo judicial que levou à candidatura do presidente Lula, né? O governo Bolsonaro, que o nosso convidado de hoje sempre insistiu, pelo seu caráter anticonstituição, um governo anticonstitucional. E, veja, no contexto mais geral, todo o movimento da Lava Jato, que hoje nós temos as evidências de que fez parte também de um movimento de intervenção externa na dinâmica do nosso país, né? Evidentemente que havia outros panos de fundo, como a judicialização da política pelos próprios atores políticos. Então, uma forma de fazer a oposição das forças oposicionistas era judicializar os embates políticos. Isso teve efeitos colaterais, um deles a politização da justiça e, eu diria, a politização das burocracias estatais, né? Então, nós estamos diante de uma tarefa de ter foco numa dada questão, mas lidar com um pano de fundo de muita complexidade, né? Portanto, a nossa dificuldade é evitar cair na armadilha de simplificar o que não pode ser simplificado, né? Mas nós estamos muito bem acompanhados, né, com o nosso parceiro, o nosso expositor de hoje, o desembargador Alfredo Atier, e por isso, certamente hoje nós poderemos sair mais esclarecidos do entendimento dessa grande complexidade da transição brasileira rumo ao outro ciclo político, econômico e social do nosso país. Renato, passo a você a condição dos trabalhos. Muito obrigado, Vicente. Eu passo, então, já imediatamente para o nosso convidado de hoje, Alfredo Atier. Atier, com você, por favor. Obrigado, Granado. Obrigado a todas e todos que estão aqui pela exposição muito brilhante do Vicente e a exposição esclarecedora, digamos assim, do contexto, né, político atual do deputado Rui Falcão. Eu vou começar a minha análise. Eu acho que essa análise que o Vicente fez é importante e, sobretudo, o fato de ele ter frisado duas coisas que ele sempre frisa nos nossos encontros aqui da AMSUR, Portal 21, Rede de Democracia, que é a questão da encruzilhada e a questão da transição, né? Eu acho que isso é bastante importante. Eu vou ter que pedir para a minha Alexa aqui parar de cantar. Pronto. É uma questão bastante importante, essa questão da transição, quer dizer, a mudança de paradigma, a mudança de modelo. E eu, muito recentemente, escrevi um artigo que o portal 247 publicou, chamado Justiça Esgotada, em que eu justamente falei do nosso projeto de justiça, do nosso desenho de justiça, que esse desenho está terminado, né? Então, não há mais, digamos assim, um percurso, não há mais um percurso possível da justiça dentro desse modelo, né? E essa alteração trazida pelo Congresso, essa PEC, essa primeira alteração, porque existem outras que estão em andamento que mexem um pouco mais profundamente com o desenho do Supremo, né? Mas isso é, digamos assim, a precipitação exatamente desse esgotamento e dessa mudança, né? Então, eu queria conversar um pouco com vocês a propósito disso, quer dizer, como é que
essa mudança está se dando e como é que ela se apresenta como essa crise que nós estamos assistindo, tá? E, sobretudo, frisar uma coisa que é importante, né? Entre essa disputa, digamos assim, essa aparente disputa, né, entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, nós, evidentemente, não vamos ficar do lado de um nem de outro, mas nós vamos estar ao abrigo da Constituição, né? Eu acho que a Constituição, nesse caso, como em muitos outros, ela oferece algumas respostas que, lamentavelmente, nesses 35 anos da sua existência, essas respostas, essa voz da Constituição não foi muito ouvida, a não ser em alguns períodos determinados e em alguns aspectos determinados da vida pública, vida política brasileira. Se nós tivéssemos tido um pouco mais de atenção a todo o contexto constitucional, seus valores e as suas palavras e aquilo que está ali, digamos assim, visível e invisível, nós não teríamos, digamos assim, passado por essas várias crises cujos capítulos mais recentes e mais trágicos o Vicente referiu, né? No caso do impeachment golpe, no caso da prisão ilegal de Lula, o seu afastamento da política, etc, etc. Então, o nosso abrigo vai ser a Constituição. Bom, dito isso, eu quero começar justamente refletindo um pouquinho sobre aquilo que a Constituição diz sobre os poderes, né? A gente concordando ou não, achando que está certo ou está errado, a Constituição tem ali algumas indicações sobre a configuração do Poder Judiciário, que está em jogo agora, né, por esses ataques, digamos assim, ataques entre aspas, né, do Poder Legislativo, e das relações que são estabelecidas entre o Judiciário e o Executivo. Então, a primeira coisa é a seguinte: a Constituição de 88, muito embora ela tenha preservado o desenho institucional do Poder Judiciário, ela não ousou fazer uma alteração, a não ser uma alteração muito formal, que foi a extinção do velho Tribunal Federal de Recursos e a instituição do Superior Tribunal de Justiça, e a criação dos vários tribunais regionais federais, né, quer dizer, digamos assim, no sentido de uma alteração da administração, sobretudo da Justiça Federal, né? Mas a Constituição, ela, apesar disso, né, os pais e mães fundadores da Constituição, eles tinham uma pretensão. Essa pretensão era de que o Poder Judiciário pudesse sofrer uma reforma no correr do tempo, e a ideia mestra desse projeto era o controle externo, né? Por quê? Porque o judiciário, na verdade, no Brasil, ele nunca sofreu qualquer tipo de mudança. O judiciário, apesar de questões formais, se você analisar, desde lá a primeira Constituição, né, a primeira carta outorgada, quer dizer, desde o primeiro ato institucional brasileiro, que é o de 1824, né, a Constituição de 24, desde esse primeiro ato institucional, não é uma Constituição típica, foi uma carta imposta pelo governo imperial, né? É importante a gente falar sobre esse início, né? A gente sempre guardar na cabeça esse início. O Brasil não teve uma Constituição em 24, ele teve um ato institucional, como a Constituição de 67, os atos institucionais da ditadura. É exatamente isso que assim começou a história do direito brasileiro e do direito constitucional brasileiro. Mas o judiciário nunca teve uma alteração séria assim da sua formatação. E pela primeira vez em 88 se pede essa alteração. E por que se pede essa alteração? O que estava na cabeça, digamos assim, interpretando, digamos assim, a mens legislatores, né? Quer dizer, a cabeça, a intenção do legislador, né?
ou dos legisladores e legisladoras, o que estava na cabeça era o seguinte: se você quer um sistema que vai implementar os valores que estão na primeira parte da Constituição, e os direitos e garantias fundamentais, e os direitos sociais que estão ali previstos, e os direitos ambientais, a alteração da configuração da cultura, a alteração da configuração da educação, etc. Quer dizer, a apresentação de um projeto bastante assim, audacioso de mudança da configuração do direito brasileiro, né, a partir da ideia dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, né, ao ponto de, inclusive, nesse capítulo dos direitos humanos, na Constituição, pela primeira vez, o Brasil abre mão da sua soberania para dizer que os direitos figurados em tratados internacionais passavam, já na previsão lá de 88, passavam a constar da Constituição, como se Constituição fosse, quer dizer, acima, inclusive, da própria necessidade de quórum, etc., acima do parlamento, né? Então, havia esse projeto ambicioso ali. Então, para isso funcionar, era preciso desenhar um judiciário diferente. Mas o constituinte daquela época, os constituintes não conseguiram fazer esse desenho. Tem várias razões para isso, não dá para discutir aqui agora, mas não conseguiram fazer isso. E o que eles, digamos assim, anunciaram foi a questão do controle externo. E aí começa um longo debate sobre essa questão do controle externo, que termina em 2004, portanto, 16 anos depois da promulgação da Constituição, com a Emenda 45. E essa Emenda 45 ela faz uma série de mudanças no Poder Judiciário, mas ela, por causa dos fatores de negociação que estavam ali envolvidos, e devo dizer isso enfaticamente, e por uma certa ingenuidade da esquerda, e sobretudo do Partido dos Trabalhadores, acabou-se por aceitar a constituição de conselhos, sobretudo o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, que, em vez de realizarem esse projeto lá da Constituição de 88, de controle externo, acabaram se inserindo dentro da estrutura do Poder Judiciário tradicional e passaram a exercer uma função muito mais de centralização administrativa, até certo ponto desejável, mas eles não passaram a exercer de forma nenhuma um controle externo. Então, para dizer uma frase, digamos assim, que resume isso tudo, é o seguinte: a justiça, o direito e os seus aspectos mais importantes, quer dizer, ligados à Constituição, interpretação da Constituição e aplicação da Constituição, continuaram a ser um tema dos próprios juristas. Quer dizer, a sociedade afastada desses temas, né? Muito embora o projeto da Constituição fosse bastante audacioso, né? Mas continuaram a ser. E isso gerou, inclusive, mais tarde, os equívocos nas nomeações de ministros para o Supremo, né? Digamos assim, essa ingenuidade, eu acho que foi ingenuidade mesmo, porque uma vez, lá atrás, o Genuíno, claro, não vai se lembrar disso, mas ele foi apresentar o projeto da Emenda 45 no Fórum de Campinas, aqui no interior de São Paulo, e eu, jovenzinho, estava lá observando, e eu falei para ele, naquele dia, e apresentei para ele dois artigos que eu tinha escrito, dizendo o seguinte, e ali também tinha um outro juiz mais ligado a essa questão democrática, e a gente conversou com ele, falou: olha, Genuíno, isso que vocês estão instituindo é exatamente o oposto daquilo que vocês pretendiam. Vocês vão aumentar com o Conselho Nacional de Justiça o poder do judiciário e a resistência do judiciário a mudanças. Falei isso para ele lá. Claro, eu era um jovenzinho, juiz, tal, sei lá, não sei nem se o Genuíno escutou isso aí, preciso conferir um dia conversando com ele. Mas
eu percebi naquela hora, foi minha impressão naquele momento, e depois isso mais ou menos se confirmou, que havia uma certa ingenuidade. E houve uma ingenuidade também quando da nomeação dos ministros do Supremo e quando da relação que se estabeleceu com a Procuradoria-Geral da República. Né? Houve essa ingenuidade. E, de certa forma, a ferida da prisão, quase prisão ilegal, ilegítima, cruel, por quase 2 anos, o impeachment também ilegal, cruel, naquele momento, de certa forma, criaram ali uma mudança, quer dizer, uma alteração dessa posição ingênua. Né? Então, o reflexo disso são essas 2 nomeações atuais. Né? Que, de certa forma, veja, o Flávio Dino é hors concurso. É um camarada que eu acho que é um golaço do Lula ter nomeado para o Ministério da Justiça. O trabalho que ele está fazendo no Ministério da Justiça é excelente, né? Um trabalho hercúleo, porque ele está acumulando justiça e segurança, muito difícil isso. É uma pena que ele saia do Ministério da Justiça, é uma pena que ele saia dali e vá para o Supremo. Mas eu acho que é um golaço, não apenas pelas qualidades que eu vejo no Flávio Dino, né? Mas eu acho que a intenção de Lula, agora, quer dizer, o primeiro acerto mesmo importantíssimo do Lula na nomeação, está no fato de que o Flávio Dino não vai ao Supremo para somar forças com Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes ou Barroso, como a grande imprensa tem dito. Pelo contrário, ele vai ao Supremo como a primeira figura que realmente tem digamos, uma capacidade, um poder efetivamente de enfrentar essas figuras, né? Enfrentar a liderança que essas figuras exercem no Supremo Tribunal Federal. E isso é muito importante, porque pela primeira vez a gente vai ter, essa é a minha esperança, claro, mas eu acho que o Flávio Dino tem essas qualidades. Pela primeira vez a gente vai ter uma figura forte realmente de esquerda e até ideologicamente muito bem preparada, tecnicamente bem preparada, né? Para enfrentar o conservadorismo tradicional do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, eu acho isso importante. E talvez o presidente Lula tenha indicado, inclusive, o Flávio Dino pensando exatamente em ter um líder, não do governo, porque eu acho que o Flávio Dino é até independente disso, né? Não é um líder do governo, como aconteceu no caso do Fernando Henrique, quando ele nomeou agora esqueci o nome dele, o ministro, aquele gaúcho, como é que era o nome dele mesmo? Esqueci. Aquele grandalhão gaúcho, que ainda está aí. O Jobim, Nelson Jobim. Pronto. Então, não é o caso de um líder de governo, não, mas é um caso efetivamente de alguém forte, um temperamento forte, de uma preparação para o debate, para a apresentação, que realmente representa a esquerda e que vai estar lá no Supremo Tribunal Federal pela primeira vez. Né? E eu até diria o seguinte, que o Flávio Dino é melhor do que o Henrique Lewandowski, por várias razões, mas a razão mais importante é a questão da geração. O Lewandowski é da geração desses outros que estão no Supremo Tribunal Federal, à exceção do Toffoli e do Zanin, que são mais jovens. Mas ele é da geração desse pessoal. E essa geração foi muito marcada pelo período ditatorial na sua formação. Isso significa o seguinte, assim como o Poder Judiciário jamais teve alteração no Brasil, igualmente não houve alteração na formação jurídica das pessoas, e quando terminou a ditadura de 64, 85, 86, nenhuma dessas pessoas que eram os grandes mestres do direito, ligados efetivamente à ditadura por ação ou omissão, nenhum deles foi afastado, e todas as figuras que vieram depois deles
foram seus discípulos, né? O Lewandowski é uma exceção, porque ele foi discípulo do Dalmo de Abreu Dalari, claro, né? Mas, de qualquer forma, com os constrangimentos dessa formação, que impediam uma certa ousadia maior no trato das questões político-jurídicas, né? Então, eu tenho esperança. Não sei se eu estou, peço desculpas pela falta de qualquer tipo de... ou, não pela falta, mas por uma certa vaidade, eu não sei se eu estou me refletindo no Flávio Dino, né? Claro que eu gostaria de ter sido nomeado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal. Mas me falta uma qualidade essencial. O Lula provavelmente não me conhece. Eu dependo de vocês para falarem de mim para o Lula. Mas, não sei se eu estou refletindo, mas eu vejo no Flávio Dino uma certa independência dessa tradição. E isso é importante. E por que isso acontece com ele? Eu posso estar equivocado, que quando ele for tratar as questões técnicas, ele acaba se tornando tão tradicional quanto os demais, como é o caso do Zanin, ou o caso do Toffoli também, tão tradicional quanto os demais, e o caso, propositalmente, do Alexandre de Moraes, né? Que foi formado exatamente nesses moldes desse reacionarismo jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né? Foi formado ali. O Gilmar Mendes, tão pensado como defensor do garantismo, ele é um defensor do garantismo muito fácil, porque você defender as garantias dos poderosos não significa uma grande mudança, né? Basta dizer que ele foi responsável muito pelo aprofundamento da crise do governo Dilma, né? Quando ele impediu que Lula assumisse o cargo de chefe da Casa Civil naquele momento, né? Além de outras decisões dele. E o Gilmar Mendes foi discípulo de quem? Do Moreira Alves. Moreira Alves, que foi procurador-geral da República de Médici, e por seus méritos como procurador-geral da República de Médici, ele foi levado ao Supremo pelo Geisel, logo no início do governo, né? Então, é uma questão de geração, é uma questão de geração que tem que mudar, né? Jamais mudaria pela presença do Zanin. Puxa, a gente apoiou o Zanin, eu também apoiei, sem nenhum obstáculo, mas ele não tem essa característica de liderança que é importante para uma mudança de configuração do Poder Judiciário. E o caso do Toffoli também é um caso mais difícil, porque a gente não vê no Toffoli uma formação assim técnica que permita que ele exerça uma liderança. Pelo contrário, eu acho que até a falta de formação técnica levou a trilhar caminhos que ele jamais deveria ter trilhado, lamentavelmente. E aí, mais ou menos por aí. Bom, mas voltando à questão do Supremo Tribunal Federal e a relação com o Legislativo. Havia essa vocação, portanto, lá na Constituição de 88 e na Constituição atual, de uma alteração do Poder Judiciário, que não foi conseguida radicalmente em 2004 com a Emenda 45. A Emenda 45 foi levada pela esquerda no poder, pelas pessoas que estavam juristas de esquerda, digamos assim, que estão aí hoje, muitos deles até em muita evidência, né? Mas foi tão negociada que ela acabou sendo extremamente valorizada, sobretudo pelos conservadores. Por quê? Porque ela buscou, na verdade, ao contrário do que era a intenção desse pessoal, você veja só como a ingenuidade naquele momento era muito grave, de juristas que estão aí, que a gente fala, olha só, foram eles os autores dessa emenda. Eles acabaram criando essa centralização administrativa no Conselho Nacional de Justiça, uma exacerbação das funções do Conselho Nacional de Justiça, a centralização do Superior Tribunal de Justiça, fazendo com que todos os lobbies do empresariado, dos grandes escritórios de advocacia, as grandes corporações se voltassem para o Superior Tribunal de Justiça,
né? E continua isso, continua a existir, né? Essas críticas que eu tenho feito a esses eventos é só o fenômeno aparente, não é? Quer dizer, é só a aparência de uma questão de uma intimidade com a elite brasileira, com as classes dominantes, que é absoluta, é quase total no interior do Superior Tribunal de Justiça. E no Supremo acontece a mesma coisa, né? E o Supremo já decidiu há algum tempo, logo que começou a discussão sobre o Conselho Nacional de Justiça, o Supremo decidiu que não está submetido ao controle do Superior do Conselho Nacional de Justiça. Quer dizer, ele está acima do Conselho Nacional de Justiça. O Supremo não tem nenhum controle. O Supremo é um poder absoluto, é um poder que sequer é idêntico ao poder moderador. Não é à toa que os conservadores volta e meia falam dessa questão do poder moderador. E na avaliação desses conservadores, dependendo do grau de conservadorismo ou de reacionarismo, eles põem o Supremo ou põem os militares como o poder moderador, né? E a gente não precisa, não tem dificuldade de raciocinar que o poder moderador ele foi criado naquele primeiro ato institucional de 1824 exatamente para afastar qualquer possibilidade de presença democrática no interior do poder, né? Então é um instrumento disso, foi uma grande invenção da Constituição brasileira, na verdade, uma grande interpretação e uma grande invenção da Constituição brasileira. Bom, o Supremo então assim. E aí nós tivemos, digamos assim, a partir de um determinado momento, eu diria, sobretudo a partir do século XXI, uma reconfiguração internacional da ideia de direito e da ideia de direito constitucional. E essa reconfiguração ela foi lida no interior do Supremo Tribunal Federal. De que forma que ela foi lida no interior do Supremo Tribunal Federal? Sobretudo a doutrina alemã e a doutrina norte-americana. Como é que ela foi lida no interior do Supremo Tribunal Federal? Ela foi desvirtuada no interior do Supremo Tribunal Federal, né? Todos os princípios da doutrina alemã, criados pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, tribunal eleito com mandato, como são todas as cortes constitucionais europeias de hoje, né? E todos os princípios pensados pela doutrina norte-americana, não pela Suprema Corte americana, todos esses princípios inovadores foram lidos de forma desvirtuada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Seja por ignorância de alguns ministros com relação à própria configuração dessas leis, dessa doutrina e dessas mudanças constitucionais, e seja propositalmente por aqueles que tinham algum acesso, né, a essas doutrinas e essas mudanças, né? Eu posso dar até os nomes, não tenho muito receio de falar os nomes, porque eu acho que é muito importante a gente ter na cabeça os nomes dessas pessoas, né? Bom, e de que forma elas foram lidas erroneamente? Elas foram lidas para adaptar a postura do Supremo Tribunal Federal ao contexto político brasileiro. E qual foi o resultado dessa leitura, desse misreading aí, ou dessa interpretação desvirtuada, né? O resultado foi, primeiro, alguns passos aparentemente progressistas do Supremo Tribunal Federal, né? Por exemplo, a questão, ele tem vários passos, mas, por exemplo, a questão da ampliação do conceito de família. A Constituição brasileira tem um conceito de família muito conservador. Isso foi a influência muito grande conservadora na Constituinte de 88, que impediu a mudança dessa configuração, né? Mas, então, o Supremo Tribunal Federal pôs ali a sua posição muito importante, mudando essa configuração e ampliando a configuração da família para atender a uma realidade brasileira, né? Que é uma realidade muito diferente daquela que está retratada na Constituição, que é uma realidade em que você tem uma
predominância da mulher na casa, por causa de uma série de configurações, sobretudo nas classes mais pobres, né? Quer dizer, naqueles que estão mais afastados do centro, nas periferias, ou seja, a maioria da população brasileira, do povo brasileiro, o verdadeiro povo brasileiro, digamos, e a questão da presença do reconhecimento do casamento das pessoas do mesmo sexo, a questão da homossexualidade, a questão da transexualidade, assim por diante, foi aceita, digamos assim, no interior do Supremo. Né? O que deu a impressão de que haveria correção nessa expressão, que é um grande equívoco também do direito brasileiro, lendo errado a doutrina alemã, a doutrina europeia, a doutrina norte-americana, dizer que o judiciário seria um poder contra-majoritário. Quer dizer, portanto, um poder que enfrentaria a maioria democrática ao decidir as questões difíceis, né, as questões mais complexas, mais complicadas. Né? Esse ativismo, digamos assim, judicial, não foi compreendido pela sociedade brasileira de jeito nenhum. Né? Entre nós, que somos progressistas, que somos esquerda e assim por diante, todos nós aplaudimos essa situação. Mas é bom lembrar que também fizemos isso com uma certa ingenuidade. A gente não sabia que estava enfrentando uma opinião pública que estava crescendo contra esse tipo de inovação. E isso tudo foi crescendo até transbordar nesses últimos momentos. Né? A questão, por exemplo, da atuação lamentável de Rosa Weber como presidenta do Supremo Tribunal Federal, tão elogiada também ingenuamente pelas pessoas, quando ela leva à frente um projeto de votar a questão do aborto. Não é? E o faz por meio do julgamento eletrônico. Antes de se aposentar, ela deposita um voto brilhante, maravilhoso, um grande artigo de doutrina extraordinário, progressista, excelente, sobre a questão do aborto e alterando a configuração do direito penal brasileiro, do direito civil brasileiro, da visão que o direito brasileiro tem sobre a questão do aborto. Muito importante, mas absolutamente intempestivo e sem nenhuma noção daquilo que efetivamente estava acontecendo no interior da sociedade. Quer dizer, com a potencialidade de dividir ainda mais a sociedade brasileira e dar mais argumentos para os conservadores e reacionários nessa configuração. Né? Isso, lamentavelmente. E aí se anuncia a sucessão de Rosa Weber pelo ministro Barroso, que é um grande cultor da retórica jurídica, né? Grandes discursos, uma pessoa aparentemente muito gentil, muito aberta e que faz grandes discursos. Mas nós sabemos que esses discursos, a maior parte deles, não se tornam realidade de votos. Quando ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estava ali diante dos ministros do TSE a votação da cassação da chapa de Bolsonaro e de Mourão, exatamente pelas mesmas circunstâncias que levaram à ineligibilidade de Bolsonaro agora e de Bolsonaro e o seu vice ex-ministro da Defesa agora. E ali o TSE afastou essa possibilidade por um argumento que não tinha nada a ver com a Constituição e nem sequer aceito pelo Código Eleitoral brasileiro e pela legislação eleitoral. Então havia ali uma ambiguidade também nessa função, digamos assim, de um progressismo, de um ativismo progressista. Bom, isso tudo está acontecendo, o Supremo está assumindo essa posição de superior ao Poder Judiciário, de vez em quando ele se assimila ao Poder Judiciário por fatores retóricos, às vezes ele diz que não é Poder Judiciário, mas ele se pôs acima, efetivamente, do Poder Judiciário, acima de qualquer tipo de controle, e se afirmou categoricamente em relação ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. E isso se dá por uma questão
também é um paradoxo, é uma questão bastante complexa. Isso se dá com o nosso aplauso. Por quê? Porque isso se dá, sobretudo, durante o regime anticonstitucional de Bolsonaro e das medidas que foram necessárias para impedir que mais gente ainda perdesse a vida por causa das omissões e das ações criminosas do governo Bolsonaro. E por causa das omissões e das ações também criminosas do Ministério Público Federal, que desapareceu. Passou a ser simples e tão somente um apoiador do presidente. E aí, então, se exacerba esse temperamento ativista do Supremo Tribunal Federal. Claro, isso tudo não ia ficar sem uma reação. Isso é evidente, isso é óbvio, né? É impressionante que juristas que deveriam ser experimentados no trato do direito não tenham percebido isso. Qualquer jurista, qualquer pessoa que tenha uma experiência na arte de julgar, né? Eu falo no meu caso, eu falo no caso de todos os juízes e juízas que estão por aí, espero, né? Que tenham essa consciência. Você sabe que toda vez que alguém afirma uma coisa no direito, em seguida virá uma afirmação no sentido oposto, no sentido contrário. E uma ação gera sempre uma reação no direito. Então, o direito é caracterizado por isso. Então, é profundamente assim, preocupante que esses atores do Supremo Tribunal Federal tenham fechado os olhos para o que iria acontecer e que efetivamente está acontecendo. Quer dizer, desencadeou-se, por meio do trabalho do lado mais conservador, do Congresso mais conservador que nós tivemos aqui na história de 88, talvez, e do Congresso mais consciente do seu trabalho de ser conservador e de defender esses valores que são todos anticonstitucionais, é bem importante a gente lembrar isso, né? Esse Congresso levar à frente uma reforma do Poder Judiciário, né? Ousar levar à frente essa reforma do Poder Judiciário. Que muita gente, eu vejo muitos colegas, amigos de esquerda, dizer assim, não, até que pode ser que esteja certo, mas é inoportuno, não é esse o momento, etc. Isso não é argumento da vida política. A oportunidade ou a não oportunidade não é argumento da vida política. Quando alguma coisa se desencadeia, o que nós temos que fazer é imediatamente nos armarmos para reagir a esse tipo de desencadeamento. A gente tem que se armar para dizer assim, olha, a minha opinião sobre isso é esta, e eu critico isso que está sendo feito, eu apoio aquilo, e tenho uma outra proposta a fazer. Então, o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que as forças mais progressistas estão só e simplesmente dizendo, não, vamos impedir que isso tudo vá para frente. Como se fosse possível isso acontecer. Esse paradigma, que representa a justiça brasileira atual, é um paradigma ultrapassado. E ele é ultrapassado e a gente precisa dizer, olha, nós temos uma opinião efetiva sobre essa mudança. A gente quer que essa mudança se dê numa direção que é uma direção que vai tornar a justiça mais democrática, uma justiça mais próxima dos anseios de uma população, de um povo que não se sente representado pela justiça brasileira. Pelo contrário, que vê a justiça brasileira como inimiga, né? E com uma parcela de razão enorme, enorme, né? Porque não adianta nada nós dizermos, como agora estão dizendo os ministros, sobretudo Barroso, o Moraes e o Gilmar, que eles fizeram coisas muito boas. Olha, nós fizemos coisas muito importantes, as liminares servem para coisas muito importantes. Veja só o que nós fizemos durante a pandemia. Sim, mas espera um pouquinho. Isso tudo, antes disso tudo acontecer e durante isso tudo acontecendo, também teve decisões totalmente opostas, totalmente diferentes, totalmente contrárias ao próprio interesse constitucional. Não é? Exemplo, a liminar que Gilmar Mendes deu para impedir que Lula, a decisão monocrática de Gilmar Mendes para impedir que Lula assumisse o gabinete civil de Dilma. Não é? Exemplo, a decisão absurda relativa ao habeas corpus, que levou à prisão de Lula. O Supremo
aderindo efetivamente ao lavajatismo, né? E essa decisão se deu não apenas porque Rosa Weber ela votou segundo um princípio, vejam só, um princípio que ela encontrou no direito alemão, que não tinha nada a ver com aquilo que ela disse durante aquela sessão, nada a ver com o princípio da colegialidade, que sequer é admitido pela Constituição brasileira, mas não foi apenas por isso, foi porque Carmen Lúcia, como presidenta do Supremo Tribunal Federal, ela manipulou a pauta para impedir a questão da inconstitucionalidade da prisão em segundo grau, prisão automática, só foi decidida praticamente 600 dias depois da prisão de Lula, quando ela tinha que ser decidida antes do aquele habeas corpus, porque já estava preparado o voto do relator. Não havia nenhuma dificuldade de se colocar. Mas isso foi manipulado pela presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, a ideia de um Supremo acima de tudo, de todos, né, como no lema do bolsonarismo, é absolutamente contrária à questão da Constituição. E mais, quando se diz que o Supremo é controlado porque existe o impeachment dos ministros, o que se está dizendo é o seguinte: o Supremo só é controlado quando houver uma crise institucional gravíssima e for necessário fazer o impeachment do ministro. Ou seja, você não tem remédios que sirvam para evitar que uma crise que se instale vá crescendo. Você não tem esses remédios, você impede esses remédios, você não tem esse controle, né? Então, isso é muito grave, isso é gravíssimo. Outros dizem assim, não tem nenhum problema. O Congresso vai votar essas mudanças, mas algum deputado vai apresentar uma ação no Supremo e o Supremo vai dizer que é inconstitucional. Ah, que fácil. Imagine o Supremo julgando uma ação e dizendo que essas mudanças que o Congresso está propondo ou querendo fazer seriam inconstitucionais. Vejam a crise a que ponto a crise seria levada nesse momento e quais seriam as consequências dessa crise, né? E, sobretudo, a gente tem que pensar no seguinte, como disse o Vicente, como disse o Rui Falcão, nós temos que pensar que esse governo democrático está tendo dificuldades enormes de implantar aquilo que é o que deveria ser implantado por qualquer governo, ou seja, a realidade da Constituição brasileira. Ele não está conseguindo levar isso avante, né? E isso porque claro, eu podia fazer a crítica também do legislativo e tal, mas não vai dar tempo de fazer isso. Mas isso também porque existem rixas dentro da estrutura dos órgãos jurídicos de Estado. Por exemplo, entre o Ministério Público, sobretudo o Ministério Federal, e a Polícia Federal. Vocês vejam, por exemplo, que a questão gravíssima da delação premiada do Cid, Mauro Cid, ela não gera qualquer tipo de atuação firme do Ministério Público. Por que ela não gera? Porque o Ministério Público é contra a existência do Instituto da Delação Premiada feito pela Polícia Federal. E, nesse caso, quem fez a delação, a cooperação premiada, foi a Polícia Federal. E, portanto, o Ministério Público não vai agir para levar à frente essas denúncias com relação ao Bolsonaro, né? Nós estamos já praticamente com um ano do governo de governo Lula, né? Um ano de derrota do Bolsonaro. Ele já sofreu 2 derrotas relativas à inelegibilidade, mas ele continua com atividade plena no interior da política, quando, na verdade, o Instituto da Inelegibilidade ele tem que ser assimilado ao Instituto do Ostracismo. A pessoa que é declarada inelegível não participa mais da vida política. Não pode receber homenagem de governador, medalha, não pode opinar sobre isso ou aquilo no interior da política, mas ele continua circulando como se nada tivesse acontecido e continua recebendo a celebração dos seus governadores comparsas que estão fazendo um malefício enorme para o povo brasileiro. Esse é outro fator assim grave. Nós não tivemos uma grande vitória, mas tivemos uma vitória parcial. E essa vitória parcial não foi a habilidade do presidente Lula,
e de alguns daqueles que fazem parte do seu governo, né, que é importante, essa vitória ela pode ir diminuindo com o passar do tempo. E isso é extremamente grave. Né? Pode ir diminuindo com o passar do tempo. Bom, mas essas reformas que são... Bom, agora levando, digamos assim, a uma conclusão rápida. Né? Essas reformas que estão sendo pensadas no interior do parlamento, elas podem ser, como disse o Rui Falcão, reformas bolsonaristas. Mas elas não são absolutamente, não tem a índole, digamos assim, apenas da extrema-direita. Pelo contrário. Essa reforma da PEC 8, ela não... Ai, Deus. Gente, eu estou sendo chamado aqui, eu vou ter que sair. Vou ter que deixar vocês. Aconteceu uma coisa aqui importante. Essa reforma, ela não tem essa índole. Pelo contrário. Ela tem ela não tem. Pelo contrário. A PEC 8, ela simplesmente estabelece uma coisa que é uma coisa que está na Constituição, que as decisões relativas aos tribunais, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, têm que ser coletivas. Elas não podem ser individuais. Não é? Isso, o Supremo não está enfrentando isso de forma ingênua, claro. O Supremo está enfrentando essa PEC, que é uma PEC absolutamente assim, inofensiva, pelo contrário, ela é importante para a democracia brasileira, quando ela fala da questão da necessidade da decisão colegiada nessas questões de inconstitucionalidade. É muito importante essa questão, mas ele está enfrentando isso dessa forma, assim, como se fosse uma cruzada, né? Não é por ingenuidade, por entrar no jogo da extrema-direita, como se diz. Não é por isso. É porque ele está enxergando as mudanças que virão, que serão mais profundas. E que serão mudanças extremamente importantes. E, veja, e nós que somos da esquerda, que somos de um lado mais progressista, não podemos deixar que isso tudo passe sem a nossa opinião. Nós não podemos entender que isso tudo é apenas uma mudança da extrema-direita ou do conservadorismo e reacionarismo contra um poder que seria um poder progressista, que não é e não está do nosso lado. Não está do lado do povo, não está do lado da Constituição como deveria. Isso é extremamente importante. Então, nós temos que agir para que essa mudança de paradigma, ela siga um roteiro que esteja de acordo com aqueles princípios constitucionais. Ou seja, nós precisamos pensar efetivamente na construção de um poder judiciário democrático, nesse momento em que as mudanças estão precipitando, antes que seja tarde e nós tenhamos só que lamentar porque essas mudanças não eram oportunas e foram propostas pelo campo da conservadora. Né? Então, mais ou menos era isso. Tem outras coisas que eu queria falar. Eu não vou poder ficar para o debate, lamentavelmente, porque eu tenho agora um compromisso que eu tinha marcado às 9 horas e acabei me atrasando. Mas eu queria deixar um abraço para vocês e ficar à disposição para a gente continuar discutindo esses temas. Olha, sinta-se completamente à vontade, certo? A gente vai continuar mais um pouquinho aqui só para dar... Continue e podem falar mal de mim. As nossas conversas. Não falaríamos mal de você, ao contrário, você nos deu uma aula importantíssima sobre o caráter da justiça brasileira e a crise pela qual, né, a gente atravessa aqui como decorrente, em boa parte, do caráter que assumiu o judiciário brasileiro. Então, eu quero agradecer muito, né, e vou aqui pedir para o Vicente fazer uma saudação a você, liberando, e a gente continua aqui um pouco. Vicente, você quer falar alguma coisa rapidinho? Não, é só agradecer, né? E aqui eu acho que é o primeiro tempo de uma longa partida, né? É o primeiro tempo e iremos ter o outro, um segundo e um terceiro tempo aí. Obrigado a ti pelas suas relevantes considerações. Obrigado, desculpe. Um abraço para vocês. Um abraço, Tati. Bom, fica aberto para eventuais intervenções
Se alguém tiver interesse em fazer uso, o Newton está inscrito. Aí, se mais alguém tiver interesse também em comentar a, a fala, né, a aula importante que nos deu o Atier, tá liberado para levantar a mão, eu chamo logo em seguida. Newton, com você, por favor. Eu li eu não vou saber os nomes direito, a época, mas eu li de uma jurista francesa de esquerda, uma vez um artigo, que ela disse que lutou a vida inteira dentro da justiça francesa pelo povo, por questões de esquerda, progressistas, mas que ela se aposentou e chegou à conclusão que tinha sido tudo inútil, né? E que a justiça não era feita para satisfazer o povo. A justiça era feita para ordenar um sistema e fazer ele funcionar. Eu achava interessante que algum jurista brasileiro fizesse um comentário. É isso. Qual é o papel? O que é essa justiça democrática que o companheiro falou? Qual é essa justiça democrática que nós queremos, né? Quais seriam os elementos? Como construir essa justiça democrática? Acho que se a gente trouxesse outros juristas aí do nosso campo para aprofundar esse debate e que pudesse responder ao questionamento dessa jurista francesa também, né? Obrigado. Obrigado, Newton. Alguém tem interesse em... Tadeu? Vocês me ouvem? Está Sim, dando para me sim, ouvir? ouvimos. Sim. Ótimo. Não, quer dizer, queria muito mais apenas colocar uns pontinhos, porque eu nem bacharel em direito sou. Então, eu realmente, todo o campo jurídico, para mim, é sempre um campo muito misterioso. Eu li autores né, que não eram juristas, né, que eram muito críticos até mesmo dessa ideia de que a gente pode organizar uma sociedade de uma maneira quase ideal a partir de uma Constituição bem elaborada, havendo sido a Constituição, e havendo atores jurídicos de ilibada reputação e um saber notável, e havendo uma cultura política consoante com essas idealidades todas, o mundo desse país, regido por essa Constituição, com esses juristas, com esses poderes, ele pode ser um mundo muito prometedor de desenvolvimento, tranquilidade, paz, riqueza, distribuição, justiça, etc. Todo o conjunto de valores que eu acho que orientam, digamos, o constitucionalismo praticamente desde suas origens. Quer dizer, eu estou falando essas coisas, até parece que eu entendo, mas são restos de leituras que não formam um sistema. Eu achei ótimo a apresentação do desembargador. Eu achei ótima porque ela, em sendo clara, ela ao mesmo tempo é muito contraditória. O desembargador ele tem um diagnóstico muito claro do problema que ele hoje focou para nós. E ele focou o problema, como todos bons juristas, nenhum bom jurista se arrisca a focar problema a partir da economia, a partir da sociologia, a partir da história, a partir da filosofia. Não. Todo bom jurista analisa o problema a partir do instrumental jurídico que está à disposição deles no direito positivo e a partir da visão própria dele desse instrumental e da história jurídica do país. Se assim é, e eu acho que o pouco que eu conheço, que eu leio um pouquinho, uma coisinha ou outra, de juízes, de juristas, de desembargadores, eu fico com a impressão de que essa é a força da exposição do professor, do desembargador hoje. Como disse o Antônio, foi uma aula, e uma aula muito clara. Agora, é uma aula em que existe daquele desejo de ajustar o mundo brasileiro à Constituição. Ele disse, né, que ele é o abrigo da Constituição, é o abrigo da pessoa que ele iria nos falar, e ele fez isso.
Agora, só que, em determinados momentos, as categorias jurídicas são, eu achei, na minha profunda ignorância e na minha quase total irresponsabilidade. As categorias jurídicas são abandonadas, ele nos dá os marcos todos, desde a carta outorgada do Dom Pedro I, até o regime de 88, ele mostra que nunca houve aquilo que deveria haver, e ele diz que agora a gente tem a possibilidade de mudar o paradigma, mudar isso, mudar aquilo, e, afinal, fazer viger algo que ficou perdido no passado, que aparentemente ele não falou isso, mas aparentemente a gente só teve duas chances efetivas de fazer isso. A primeira no regime de 46, porque, né, ao menos teoricamente, comparativamente, era um regime democrático, se comparado com a ditadura Vargas, né, embora Vargas tenha sido a figura mais importante do regime de 46, que é uma das coisas brasileiras contraditórias e fascinantes. E 88, mas ele mostra que ele não fala de 46, ele fala de 88, ele nos dá aula, e aí entram categorias psicológicas, a ingenuidade, o não, a ingenuidade, é uma cegueira, ou pelo menos um estrabismo de esquerda. A esquerda não percebeu, a esquerda não consegue ver, a esquerda não consegue isso, não consegue aquilo, né? Então, eu anotei, mas enfim, não dá para ficar esperando para colocar meus pensamentos todos arrumadinhos, mas eu acho que tem um problema na fala dele. O problema na fala dele é que a mudança de paradigma que ele não propõe com grande clareza. Segundo, ele sempre mostra que quando houve outras tentativas, essas outras tentativas, em geral, ou foram bombardeadas, foram submergidas por uma cegueira relativa, ou então foram bombardeadas por uma ingenuidade. E essa categoria ingenuidade ele aplica a nós, aos ministros do Supremo, a não sei o quê, a Rosa Weber. Aí você tem a categoria da ingenuidade como uma categoria psicológica aplicada, como diriam os franceses, tours de mille, 360 graus. Então, eu achei fantástico. E eu acho que ele deveria voltar a falar sobre esse tema, se ele quisesse, porque ele teve que interromper, ele disse, eu queria falar de outras coisas. Que ele venha e nos fale de outras coisas. Eu gostei demais, porque quando eu ouço um jurista, quando eu ouço um desembargador, quando eu ouço um grande advogado, a minha ignorância é tanta que eu estou condenado a aprender barbaramente, e barbaramente no meu estilo bárbaro. Então, com isso, eu encerro a minha intervenção de hoje. Muito obrigado, Tadeu. Vicente, com você, por favor. Eu vou já falar também fazendo uma proposta aí, né? Então, primeiro, concordo que nós temos de continuar essa conversa, né? Quer dizer, eu acho que foi uma introdução que tem de ter um tempo de esclarecimento e de desenvolvimento, né? Das afirmações, dos conceitos utilizados na argumentação. Então, eu acho esse é um ponto importante. Um segundo, eu acho que a postura expressa, entende, pelo desembargador Atier é importante porque nos faz evitar sermos membros de torcida organizada, ou seja, Gavião da Fiel ou então Mancha Verde, né? Porque os atores que estão se manifestando na conjuntura, o meu receio é que estejam na dinâmica das torcidas organizadas, entende? Quer dizer, e claro, aqui todo respeito às torcidas organizadas, né? Mas é que nós temos de ter sobre esses eventos conjunturais uma visão mais de inteligência histórica e inteligência estratégica, entende? Né? E, por exemplo, quando a TIE nos mobiliza para entender que a reação de ministros do Supremo não é só em relação à PEC, mas futuros desdobramentos, a gente tem de entender, né, que processo é esse aí, né? Então, eu acho que vale a pena a gente prosseguir, né? De toda maneira, então, foi importante essa postura que ele nos convoca, você entende?
e não só ficar entre um polo e outro, mas ter a capacidade de indicar alternativas, né? Quer dizer, indicar também caminhos complementares, dimensões complementares aí, né? É, de toda maneira, veja, eu também concordo com o Tadeu, que nós temos de entrar, né, no diálogo, outras dimensões, né, afetas a dinâmica do judiciário, que não são só aquelas dimensões dos seus ordenamentos e suas doutrinas, né, mas também, primeiro, os grandes temas históricos do Poder Judiciário, né, e qual é a grande agenda até hoje, quer dizer, do mundo contemporâneo. Por exemplo, a tentativa do judiciário, do parlamento, no primeiro momento, foi se opor a um poder absoluto, né? Então, está na dinâmica do parlamento e depois de um judiciário dito independente, quer dizer, por limites, há um poder absoluto, né? Esse é o processo histórico aí. Eu faço referência a isso porque talvez hoje o grande enfrentamento com o poder judiciário e outros poderes é que eles estão na lógica de pôr limites à soberania popular, né? Repare, porque a promessa dos novos tempos, né, foi que o poder emanaria, você entende, do povo, né? E se a gente estuda, inclusive, os dois proponentes disso, a Revolução Francesa e a Revolução Americana, na verdade, a versão mais forte, mais, enfim, ganhou peso para alguns foi a americana, cuja centralidade era o tema da tirania da maioria. E, portanto, quando fala de poderes e contrapoderes, na verdade, quer dizer restrição, você entende, ao que seria a tirania da maioria. É assim que eles formulam, né? E a própria noção de poder moderador, a própria noção de tutela é justamente uma tutela para evitar, vamos supor, que o princípio da soberania popular seja o princípio organizador do Estado e o princípio ordenador do Estado, né? Portanto, esse é um tema nosso, um tema nosso, porque, veja, na história contemporânea do Brasil, por exemplo, a redemocratização de 45, ela morre logo no começo, quando o Supremo Tribunal Federal, repare, interdita uma parte da sociedade a se expressar autonomamente na política com a cassação do Partido Comunista do Brasil. E um dia merece a gente fazer uma leitura histórica, uma revisão, um voltar histórico, para entender como isso foi maléfico, entende? A um processo de democratização da nossa sociedade. Porque, veja, a primeira experiência de partido de massas à luz do dia somos nós, o PT. Eles foram obrigados a viver numa dupla existência, a clandestinidade e aparecer com outros nomes. E tudo isso os deformou, os fez perder potência e assim por diante, né? E lembrando que foi uma decisão do Supremo que levou à clandestinidade do Partido Comunista, né? Então, eu só quero dizer que a gente tem de trazer, né? Por outro lado, as análises nas conjunturas, né? Porque eu posso ter a seguinte leitura: a tendência dominante é esta, o jogar a favor de restringir a soberania popular. Mas, em alguns momentos conjunturais, aflora uma outra tendência, né? E a dinâmica da vida é a dinâmica dos conflitos dessas tendências que estão presentes, né, em cada área da ação humana aí, né? Então, enfim, tudo isso para dizer que a gente tem de voltar a discutir, né? Agora, de toda maneira, eu acho que nós ainda não superamos, você entende, a anomia estatal, para ser elegante, porque eu, em algumas, acho que é mais do que anomia, é quase uma anarquia estatal, né? A anomia tem uma dinâmica anárquica, quer dizer, né, é desorganizadora, melhor dizendo, né?
se a gente segue os nossos mestres. Mas, de toda maneira, eu acho que ele tem de voltar a isso. Agora, esse tema tem de ser uma oportunidade para trazer a agenda estrutural e lidar com a agenda conjuntural. Porque o pior do mundo é que a gente abafe a questão estrutural em nome da agenda conjuntural. Então, a gente está nesse movimento, você entende? Porque algumas tendências nossas querem, vamos supor, submeter à lógica conjuntural uma questão pertinente, mas, ao mesmo tempo, uma questão pertinente não pode ser ingênua no sentido, não pode ser desavisada dos seus efeitos, pode ser negativos da conjuntura. Então, aí é um jogo. E aí quem vai fazer a boa síntese, espero, é a boa política. Né, certamente nós não estamos nesse papel, mas um papel de produzir ideias. Né? Então, viu, Granado, acho que a gente tem de voltar a trazer esse tema, né? E vamos ver também trazer para o debate também os atores interessados, né? Trazer os atores interessados, né? Para que possamos arguí-los também, você entende? Quer dizer, eu acho importante, quer dizer, trazermos aqueles que estão, você entende, na polarização dessa agenda, porque era importante que pudéssemos também interagir com eles, né? São minhas recomendações a você, que nos organiza, né?